A reunião ela vai ser gravada porque a gente disponibiliza, né, todas essas reuniões que nós viemos fazendo, a gente disponibiliza a reunião, então, no YouTube, fica mais fácil para os que não conseguem estar aqui ao vivo com a gente, fica mais fácil para as pessoas poderem acompanhar também depois de gravada, né? Então, boa tarde a todos os presentes. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana, e a gente está realizando, então, nessa semana, na verdade, do dia 17 ao dia 28 de janeiro, encontros, né, da quarta edição do edital de premiação do Prêmio Herbert Rollins. A ideia é que a gente esteja com as setoriais, né, mais próximos das setoriais, que cada setorial tenha o seu dia, para que a gente possa explicar melhor o edital e tirar dúvidas mais pontuais das pessoas, então, de cada setorial, tá? Então, para os seus colegas que são de outros setoriais, né, nós temos lá nas nossas redes sociais, tanto nas redes sociais do Cultura Blumenau, quanto nas redes sociais também do Conselho, você pode conferir toda a programação de todas as setoriais, né, de todos os encontros certinho. Então, eles serão feitos todos os dias, a partir das 14h30, tá? Então, se vocês têm algum conhecido que queira também tirar alguma dúvida em específico da sua setorial, é só conferir lá as datas de cada uma para vocês saberem certinho quando vai ser a próxima, tá bom? Lembrando que quem está aqui com a gente, né, quem vai fazer toda essa programação, nós vamos estar aqui com o Ivan, que é assessor de projetos culturais, e a Tayana, que também é assessora de projetos lá do Fundo, aqui do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, aqui da Secretaria de Cultura, né? Eles vão estar, então, fazendo essa apresentação para vocês entenderem um pouquinho desse processo do edital, né? Estou eu aqui como mediadora, eu vou fazer esse contato aqui com vocês, fazer a mediação das perguntas, né? A abertura dos encontros, e a Camila, que é a nossa presidenta também do Conselho, está aqui com a gente também, caso surja alguma outra dúvida que também a Camila possa responder, ela também está aqui com a gente participando, tá bom? Então, qual vai ser a nossa dinâmica, pessoal? Vocês vão ver que o Ivan e a Thay, eles vão passar slides, né? Então, vai um falar um slide, outro falar outro, enfim. O procedimento, o processo, se vocês tiverem alguma pergunta, né, ou alguma dúvida, e vocês não quiserem esquecer, tipo, eles falaram alguma coisa que surgiu alguma dúvida num slide, você pode deixar a sua pergunta aqui no chat, aqui do teu ladinho, deixa no chat que ao final do evento, então, ao final da apresentação deles, a gente vai responder, tá bom? Então, não tem problema, acabou o slide. Vocês têm alguma pergunta? Já coloquem no chat ou se inscrevam, né? Escrevam aí na casa de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, a gente vai atender vocês no final. Eu vou colocando, então, um por um, quem está em primeiro, em segundo, para a resposta, tá bom? Então, eu passo a palavra, então, para o Ivan e para a Thay, que vão fazer essa explicação para vocês. Ivan e Thay. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro com a Setorial de Biblioteca, Literatura e Livro. A gente vai explanar um pouco alguns pontos do edital, né, para que vocês possam ter alguns esclarecimentos aí e tirar algumas dúvidas durante a inscrição do seu projeto, a elaboração dele também. Então, vamos começar com a parte inicial, que é a participação das pessoas interessadas em escrever o seu projeto. Então, quem está apto a participar? São as pessoas físicas, claro, maior de 18 anos, residentes e domiciliados no município de Blumenau durante os anos 2019 e 2020 e também o ano de 2021. As pessoas jurídicas, essas com ou sem fins lucrativos, com sede no município de Blumenau durante os anos 2019, 2020 e 2021. Os MEIs também podem participar desse processo, com sede na cidade de Blumenau em 2021 e residência do seu representante legal durante os anos 2019, 2020 e 2021. E as pessoas físicas e jurídicas, elas devem não possuir débitos com a Fazenda Pública Municipal, estadual e federal. Então, elas devem estar com as suas certidões negativadas, ok? Podemos passar ao próximo slide, Thay?
A inscrição é gratuita. O edital está aberto com inscrições já do dia 17 de dezembro do ano passado até o dia 16 de fevereiro desse ano, de forma online, pelo formulário que está disponível no link no site da Secretaria. Cada proponente pode se inscrever no edital com até 2 projetos por área, e se for contemplado nos 2, vai ter que optar por um projeto, independente da área que for contemplada, premiada. Somente serão aceitos documentos em formatos não editáveis, como PDF ou imagem, e sem restrição de acesso para visualização. Se for colocar algum link lá no projeto técnico para visualização de algum documento, esse link ele não pode estar restrito, então ele tem que estar aberto ao público, né, para qualquer pessoa poder ter acesso, e de preferência, ou é o recomendado que seja direto para o documento que se deseja visualizar, porque um exemplo, né? Se você for colocar um link que vai direcionar para uma pasta com vários documentos, o avaliador da proposta pode desconsiderar por não estar indo direto para o resultado da pergunta que o edital traz ali na hora de fazer a inscrição. Os documentos que porventura devam ser assinados, as assinaturas devem ser de próprio punho, então tu vai imprimir a folha, preencher ela, pode digitar os campos, né, de preenchimento e assinar daí de próprio punho, escanear e subir lá o documento no formulário. Ou então, se você tiver o certificado eletrônico do ICP Brasil, pode ser usado esse também. A gente vai passar, então, para a próxima informação, que é o projeto cultural. Então, o projeto cultural vai ser detalhado por meio do projeto técnico. É aquele anexo 3 do edital, está disponível no site da Secretaria. Ao final, vai ter ali um QR Code, também para quem está nos assistindo, está nos acompanhando aí, pode acessar direto ali aonde estão todos os documentos para a participação do edital. Então, o projeto cultural deverá propor o objeto do projeto, a realização de ações culturais e a distribuição do produto cultural, esse sim, quando houver. Os profissionais locais, instituições que forem estar participando do projeto, né, estarem envolvidos, devem ser consultados previamente sobre as infraestruturas existentes, a capacidade de público desses espaços, a agenda disponível, o interesse em receber essas ações culturais, o interesse na realização do serviço cultural, que eventualmente você vai estar ali colocando lá no orçamento do projeto, a capacidade de atendimento de pessoas para a realização da ação cultural, se vai ser necessário aí uma equipe de apoio, né, durante a realização de uma oficina, por exemplo. Então, você tem que estar aí ligado nessas atividades aí do seu projeto. E também na realização da ação cultural. Muito importante vocês estarem aí comunicando também, quando forem fazer a distribuição do produto cultural, estarem aí verificando com as instituições a quantidade que elas gostariam de estar recebendo e se elas estão dispostas a receber essa quantidade. De repente, ali, uma quantidade que você vai colocar no projeto talvez não vai ser totalmente aceito na hora da distribuição. Então, cuidado aí quando você for pensar na distribuição do projeto cultural. As ações culturais. Entende-se por ação cultural fazer cultural que se propõe à realização da fruição cultural, com a presença de público, que proporcione a interação do artista e de sua arte com o público, num determinado tempo de duração e num determinado local. Então, as ações culturais são sempre ações em que você tem uma reunião de público, seja ela virtual, né, ou presencial. Deverá ser proposto no mínimo 3 ações culturais gratuitas. E essas ações culturais gratuitas, elas vão ter uma diferenciação quando houver arrecadação financeira no projeto. Aí passará para 4 ações culturais gratuitas, como quando uma das ações culturais tiver arrecadação e houver a distribuição do produto cultural de forma gratuita.
ou vai ser 5 ações culturais gratuitas, quando uma das ações culturais tiver arrecadação e não houver a distribuição de produto cultural no projeto. Só complementando aí, então, a fala da Tayana, cuidar muito bem nas ações culturais quando você vai propor o seu projeto. Atenção, distribuição do produto cultural não é uma ação cultural. Uma ação cultural vai ser, como a Tayana explicou para vocês agora, é essa interação com o público e a fruição que esse público vai ter com a arte, com a cultura, tá ok? Vamos passar então para o próximo slide, que são os produtos culturais. O objeto do projeto será um produto cultural proposto. Atenção aí quando você for estar pensando no seu objeto do projeto, ok? E ele pode ser, então, físico ou não físico. E contemple também todas as ações culturais do projeto também. O produto cultural ele pode ser físico, como CDs, DVDs, livros, filmes, apesar de que muitas mídias atualmente, como CDs e DVDs, passaram apenas a ser digitais, como a disponibilização. Então, a distribuição do produto cultural teve ali, atualmente, há uma modificação nessa proposta. Então, quando elas não forem físicas, vão ser como palestras, shows, oficinas, peças teatrais, pesquisas, e realizados de forma digital, entre outras formas. O projeto cultural que, porventura, ele vier ter a produção em série do produto cultural físico resultante, deverá destinar, no mínimo, um percentual de 30% da distribuição gratuita a entidades sem fins lucrativos, a instituições públicas ou privadas que tenham caráter cultural e a comunidade em geral. Muito importante aqui também destacar para vocês é a questão da execução de 70% do projeto em Blumenau, que também se refere aos produtos culturais. Então, caso você venha aí pensar em distribuir esse produto cultural ou até as ações, como a gente falou anteriormente, fora do município, um percentual de 70% deve ser mantido dentro da cidade de Blumenau. Então, para a área de biblioteca, literatura e livro, foram distribuídos em 3 prêmios, né? Um de R$31 mil, um de R$27 mil e um de R$15 mil. No edital, traz as possibilidades de projetos, publicações literárias, mapeamento de profissionais da área, concurso e seleção de novos talentos da literatura, pesquisa da trajetória de artistas literários e outras citadas no item 10.3.2 do edital. Das modalidades de projetos, inclui a publicação de jornal, livro, revista e catálogo, aquisição de livros de acervo bibliográfico para uso público, evento, contação de história, mostra, sarau, festival, produção ou tradução, transcrição e audiodescrição literária ou textual, pesquisa, investigação, levantamento, mapeamento, identificação, inventário e registro, modalidade de aquisição, modernização, adequação de equipamentos, suprimentos e materiais para bibliotecas públicas ou bibliotecas públicas escolares. Essas questões, assim, de acordo com cada projeto, depois, se vocês quiserem agendar algum momento, conversar sobre as modalidades, mais para frente também a gente vai falar sobre a intersetorialidade, que também abrange as modalidades, tanto da área de biblioteca, literatura e livro, quanto de outras áreas, né? E a gente vai ver mais para frente algumas outras questões referentes também a isso. A gente tem uma pergunta ali, né, da Manuela, né? A gente vai estar respondendo essa perguntinha sua no final, tá bem? A gente vai continuar, então, com as explicações. Agora são os critérios de análise do projeto. Então, você que está se inscrevendo aí, para você ter um pouco de entendimento, como vai ficar essa organização, como é que vai ser analisado, enfim, para você ter um esclarecimento sobre isso, haverá 2 momentos de análise da sua
inscrição, que vão ser feitas por duas comissões diferentes. Primeiro, uma comissão vai analisar a sua inscrição. Aqueles documentos ali que você vai preencher ali naquele link de inscrição do projeto, né? Que você vai colocar ali, são 3 documentos: a identidade, o projeto técnico e também ali um comprovante RG, CPF ou de pessoa jurídica com representante legal. Então, posteriormente, depois da primeira análise pela comissão, posteriormente vai passar para a técnica, que vai fazer aí a análise do seu projeto curto. Posteriormente, voltou? E posteriormente começar, então, vai fazer a análise dos projetos de acordo com os critérios constantes no item 11.2 e 11.3. Ali são elencados vários itens ali que você vai estar sendo avaliado o projeto nas questões aí de pontuação de 0 a 10, e é bom dar uma olhadinha aí até para você entender de que forma que o seu projeto vai estar sendo avaliado e quais pontos aí que essa comissão vai estar verificando. E essa pontuação que você vai receber vai classificar você para premiação. Então, os quesitos de análise do projeto técnico vai ser a consistência do projeto, a execuibilidade e, por fim, o mérito cultural. E também temos critérios bonificadores. São pontuações extras que o projeto vai estar ganhando, caso ele contemple alguma atividade que vamos citar agora, como intersetorialidade, quando um projeto cultural vai se comunicar com uma ação cultural do projeto, vai estar se comunicando com uma outra área, a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente sobre isso. A capacidade de prover acessibilidade, temáticas como indígena, quilombola, negritude, pessoa com deficiência, vulnerabilidade, idosos e também diversidade de gênero. A análise da inscrição. A inscrição vai ser analisada pela Comissão de Análise e Acompanhamento do Objeto Premiado, que a gente chama de CADEOP. Os itens que vão ser avaliados por ela estão descritos lá no item 3.5 e 3.6 do edital. O projeto vai ser desclassificado, o inscrito, né, a inscrição vai ser desclassificada quando enviar parcialmente ou em desacordo os documentos requeridos, os documentos estiverem ilegíveis, corrompidos, inacessíveis ou possuírem restrição de acesso, tiver informações ou documentos incompletos, ausentes, incorretos ou ilegíveis, inscrições não finalizadas, não enviadas ou enviadas fora do prazo, inscrições em duplicidade, sendo considerada daí a última inscrição a válida, e não cumprir com os demais requisitos do edital. Ocorrendo a desclassificação da inscrição, o proponente tem até 3 dias úteis a contar da data da publicação da classificação no site da Secretaria para propor recurso, não cabendo a apresentação de novos documentos. Então, se por acaso a inscrição foi invalidada, porque não apresentou, por exemplo, o RG e o CPF do proponente, e lá no lugar desse documento ele colocou o RG e o CPF de outra pessoa por engano, ele não vai poder complementar essa informação durante o prazo de recurso apresentando um novo documento. Tá? Então, prestar bastante atenção quando vocês salvarem os documentos para colocar lá no link da inscrição. Já deixa, de repente, separado numa pastinha no computador. Só os documentos que são referentes à inscrição da proposta, né, que tem a ver com o proponente, deixar separado o projeto técnico e outros documentos que ele precisar colocar lá dentro da inscrição, para não confundir, de repente, colocar o documento do produtor no lugar do proponente. Então, a proposta vai ser desclassificada, e mesmo ele já tendo apresentado um RG, que não era do proponente, ele não vai poder reapresentar o correto. Então, a gente passa agora aí a análise
do projeto cultural. A comissão técnica externa, né, vai ser a comissão que vai analisar o seu projeto. Essa comissão ela foi selecionada pelo Conselho Municipal de Política Cultural, através do edital de credenciamento 2/2021, e vai fazer a análise do anexo 3, que é o projeto técnico. Então, serão premiados os projetos de maior pontuação, de acordo com a área, e o valor do prêmio inscrito. Os recursos disponíveis serão remanejados para a classificação geral e premiados os de maior pontuação, independente da área, até se esgotarem os recursos. Então, você vai estar se inscrevendo para uma área, uma modalidade, e, consequentemente, para um valor aí. Então, você vai ser premiado se o seu projeto tiver a obter ali a maior pontuação naquele valor de prêmio. Tá certo? A comissão, então, ela vai poder desclassificar o seu projeto cultural quando você não alcançar 60 pontos no seu projeto cultural, estiver inscrito em área ou modalidade inadequada, o anexo 3 do projeto técnico estiver em desconformidade com o edital deste ano, estiver ausente itens da composição dele, estiver corrompido, ilegível, não tiver a indicação da realização do número mínimo de ações culturais, atenção aí você, distribuição do produto cultural não é uma ação cultural. Então, quando você for propor, muita atenção para não ser desclassificado nesse item. E se você, caso, durante a inscrição, verificou que você cometeu um equívoco na inscrição, faça de novo a sua inscrição, porque aquela anterior vai ser desconsiderada. E também vai ser desclassificado quando não tiver a indicação da distribuição gratuita do percentual mínimo requerido. Aí, então, se é exigido 30% da tiragem, ele vai ser desclassificado também eventualmente. E também, como eu falei anteriormente, sobre o mínimo de 70% de realização dentro do município. Atenção, se você propõe projeto com distribuição do produto cultural físico resultante como livros, atenção aí para a quantidade para atender dentro do município o percentual aí que é exigido pelo edital. Tá certo? Então, ocorrendo a desclassificação do seu projeto cultural, você aí, o inscrito, vai ter até 3 dias úteis a contar da publicação no site da Secretaria para estar fazendo aí, recorrer sobre a desclassificação. Lembrando que, como a Thay também falou anteriormente, não cabem novos documentos. E também esse ano tem uma novidade para você, referente à versão edição anterior, que agora todos os que tiverem uma nota, né, não concordarem com a nota obtida ou, enfim, não for analisado inadequadamente, você pode estar fazendo um recurso também para estar aí verificando o erro que foi encontrado por você durante a análise do seu projeto. Agora a gente fez um apanhado aqui dos principais erros, né, que acontecem nas inscrições dos projetos. É sempre importante verificar as certidões negativas antes de realizar a inscrição. As CNDs, né, as certidões negativas de débito, tanto municipal, estadual quanto federal, elas serão apresentadas pelo proponente quando ele tiver classificado, né, e for convocado para a apresentação dos documentos complementares. É uma etapa que é mais para frente. Então, tem a inscrição, a análise da inscrição, a análise do projeto. Posteriormente, vem esse envio dos documentos complementares. Não deixar para aquele momento só verificar se as certidões estão ok. Somente são aceitas certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeito de negativa. Então, se você tiver alguma pendência junto ao município, seja IPTU ou ISS, se tiver alguma pendência com o Estado ou alguma pendência federal, né, verificar isso antes, tentar acertar essa situação antes de realizar até a inscrição do projeto, porque muitas vezes acaba não tendo tempo, né, para regularizar ou de repente vai lá e quita
pendência financeira junto com com o município, com o Estado, e ela não libera a certidão a tempo. Então, não vai adiantar colocar o comprovante de pagamento, por exemplo, dessas dívidas. Então, verificar antes de fazer a inscrição as certidões negativas, município, Estado e federal. Outra situação que é recorrente nos editais é a questão do alvará, principalmente quando a gente fala no MEI e nas associações. Mas essa questão fica atenta aí para todos que são pessoas jurídicas, né? Então, verificar se tem alvará, se o alvará tá ok. O MEI, mesmo sendo dispensado lá dentro do certificado de condição de microempreendedor individual, apesar de aparecer que ele é dispensado do alvará, o edital exige, o município exige a apresentação de alvará. Então, procura a Praça do Cidadão, a Praça do Empreendedor, e emite o alvará para o MEI ali, é gratuito, tá? Não tem custo, não vai pagar nenhuma taxa, não tem. E as associações também, verificar junto à Praça do Empreendedor se ela não tem um alvará de localização para fazer a emissão desse alvará. E outras situações também da pessoa jurídica, que às vezes foi feita a mudança de endereço e o alvará fica desatualizado junto à prefeitura e ele não consegue emitir. Então, é bom sempre ter essas questões dessa documentação em dia. No caso de associações ou empresas onde existe uma diretoria, a gente fala da ata de eleição de diretoria. Então, verificar se a ata de eleição da diretoria está no prazo do edital, né? Não adianta a eleição ter acontecido e vencido em 2021. Apesar do edital ter aberto em 2021, a análise dos documentos só vai acontecer agora em 2022. Então, tem que estar no prazo da análise do documento. Atenção na hora de fazer inscrição, principalmente a pessoa jurídica, para não juntar ou misturar documentos. Por exemplo, o MEI coloca os documentos de pessoa jurídica lá na inscrição e depois lá na documentação complementar ele coloca as CNDs de pessoa física, né? Ele vai ser desclassificado daí depois lá na outra etapa. Verificar a questão do objeto do projeto cultural, como o Ivan já mencionou, refletir, né, sobre essa questão do objeto do projeto, verificar se está na modalidade adequada e na área que está se inscrevendo, né? Verificar também as propostas de ação cultural, se estão adequadas, né? A gente tem muita questão, assim, de erro na hora de colocar uma ação cultural. Por exemplo, falar em disponibilização da live no YouTube. Isso não é uma ação cultural, isso já cai lá dentro do produto cultural, onde a distribuição, né? Então, ele vai disponibilizar, entende-se como distribuir. Então, a ação cultural, a gente volta lá para aquele slide onde a gente fala em reunir público, tá com o público naquele momento. Então, a live é uma ação cultural, disponibilizar a live não é. Número de ações culturais divergente do requerido. Se tiver o mínimo é 3 ações, não precisa pensar já menos que isso, né? São 3 ações culturais. Se tiver arrecadação financeira, venda de ingresso, venda de produto cultural, enfim, aí tem que adequar ao número de ações, ou 4 ou 5, dependendo do caso. Nas informações do projeto técnico, verificar se está completo, né? Se tem informações técnicas suficientes. Da mesma forma, na intersetorialidade, se ela não tiver descrita adequadamente. Então, se meu projeto é de publicação de livro, mas eu pretendo fazer uma oficina de escrita literária, por exemplo, eu tenho que estar adequando o meu projeto, dando informações da intersetorialidade, né? Então, eu vou lá na modalidade de formação e eu vou verificar qual item lá nas oficinas que eu preciso apresentar. Não sei se o Ivan quer complementar alguma coisa nesse item. Vou complementar aqui, como a Tayana falou, né? Vou falar sobre isso no próximo. Está me ouvindo? Tá certo.
Então, vou falar um pouco sobre isso, nessas recorrências de erros aí, e algumas dicas aí que nós vamos estar passando para vocês, para não haver desclassificações aí que existem muitos projetos muito bons que eles acabam ficando para trás por conta de pequenos detalhes, pequenos erros aí na hora da elaboração. É uma pena, mas como a gente está aqui participando, é muito importante que você está aí também anotando ou revisando esse nosso vídeo aqui. Também tem outros que você pode estar assistindo, de repente, nós falamos num vídeo, né, o outro esquecemos de estar falando sobre, mas é uma dica, né, que ele vamos passar a otimizar seu projeto dando uma maior amplitude nas ações culturais por meio da intersetorialidade. Então, eu pretendo fazer uma exposição, né? Então, uma amplitude aí ele significa ter intersetorialidade. Você está propondo uma oficina, propondo aí uma outra ação que se comunique com uma outra área. Então, eu vou explicar para vocês, eu quero fazer na área de biblioteca, literatura e livro, uma produção aí de exemplares aí de livro, e também quero fazer uma oficina aí sobre escrita, ou qualquer outro tipo aí de ação cultural que você pode também estar aí pensando, desenvolvendo. Então, é muito importante também, quando você vai estar fazendo seu projeto, cuidar muito quando for preencher lá a intersetorialidade do projeto. Meu projeto tem intersetorialidade porque ele se comunica com tal área. Não, não é assim. Lá naquele item, você vai pegar e vai explicar. Meu projeto é na área de biblioteca, literatura e livro, e ele se comunica com a modalidade de curso-oficina na área de comunicação, informação e cultura. E lá você vai estar olhando nessa área de comunicação, informação e cultura, tem uma modalidade lá que é essa, e vai ter as descrições A, B, C, D lá. Né? Então, aquelas informações você deve estar escrevendo ali, não apenas dizer, ele possui intertextualidade. Ele tem com a educação, ele tem com a psicologia. Não, não é assim. São com as áreas do edital, que tem que se comunicar com essas áreas aí e com as modalidades que tem dentro do edital. Então, na área de biblioteca, literatura e livro, mas eu quero fazer aí uma contação de histórias, né? Então, olhar lá a modalidade também que está ali para estar falando sobre isso. Muito importante também quando você vai estar fazendo o seu projeto aí, quando você vai estar escrevendo, lá no item da metodologia. A metodologia de realização do projeto cultural vai ser como se você estivesse escrevendo uma história, né? Da elaboração do projeto, assim, da execução dele. Então, a partir do momento que você ganhou dinheiro, então você vai contar uma história para que o leitor, né, do seu projeto, da comissão técnica externa, ele venha ter um compreendimento, né, da execução do projeto, né, assim. Então, desde o início que ele possa estar visualizando mentalmente a realização. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, né? Então, assim, as etapas, eu vou fazer ali contato com a empresa que vai estar fazendo o meu livro, né, com a produtora, enfim, com as pessoas aí envolvidas, a contratação de serviços, a distribuição do produto cultural. Então, ele é uma historinha para que a pessoa entenda ali com a consistência do projeto. Ele entende perfeitamente, ele consegue visualizar a execução do projeto, tá bem? Então, uma outra dica aí também é propor ação cultural que tenha como objetivo alcançar a acessibilidade. Então, lá no item do edital também lá tem um item lá que comenta sobre o que se entende por acessibilidade, e aí, então, prover alguma ação cultural que atenda a esse item, né, para ele também ter uma relevância maior também de aprovação do projeto. Uma outra coisa que é importante, né, você estar verificando é incluir algumas ações temáticas que proporcionem a inclusão cultural. Isso é muito importante também para a valorização do seu projeto cultural. Então, você acaba tendo um projeto muito bom para concorrer, né? Então, para ser premiado. Então, ele tem um valor aí, um mérito muito maior do que só uma proposta simples, né? Então, a inclusão cultural aí também tem com as pessoas
de vulnerabilidade social, né? Então, pensar uma ação cultural que possa estar atendendo esses tipos de inclusão aí, cultural. Refletir sobre o objeto do projeto e seus resultados. O que quer dizer isso? Então, eu quero fazer uma contação de histórias do livro X, né? Tá, mas você tem esse livro ou o livro ainda vai precisar ser editorado, escrito, ou ele ainda vai ser precisar impresso? Como é que é isso? Então, você tem que pensar se o objeto do projeto precisa de alguma coisa que antecede ali o resultado, né? Então, assim, se você tem um livro, então é produção cultural. Eu não tenho ainda, então vou ter que elaborar primeiro para depois estar aí fazendo a contação de história. Então, cuidar bastante quando for pensar no produto cultural do projeto, porque às vezes ali no pensamento de querer realizar alguma coisa, se for necessário executar uma coisa antes de fazer o projeto, digamos assim, eu quero fazer então ali a contação de história, mas eu não tenho o livro que eu quero contar a história, então o objeto não é a contação de história, o objeto ali é a publicação do livro. Então, cuidado, porque isso é um item que desclassifica o projeto. Então, é importante ter aí bastante atenção nesse item. Alcançar a comunidade de vulnerabilidade social, isso é bem importante também, já falei ali em cima. Verificar a disponibilidade de contratar profissionais como produtores culturais, assessores de imprensa, designers. Então, eu quero fazer um projeto cultural, mas eu quero eu e mais uma pessoa, né? Mas queria dizer para você que um projeto ele é muito bom quando ele envolve toda a cadeia criativa, quando você tem a possibilidade aí de estar fazendo a contratação de pessoas, porque lá tem um item nos critérios de avaliação que são os profissionais envolvidos no projeto. Então, quanto a maior amplitude de profissionais que o seu projeto vai ter, mais valor ele vai ter na avaliação, né? Então, assim, então a pessoa que vai estar vendo vai saber que tem um profissional muito bom de trajetória aí, que trabalha como produtor cultural, está dentro do projeto, ele tem uma pessoa ali, um assessor de imprensa, que vai estar cuidando de toda a parte de comunicação do projeto, né? Vai ter um designer aí para estar fazendo as artes, para divulgar o projeto, né? Divulgação aí, as pessoas mandam aqui para a gente aprovar depois que está executando. Então, é importante ter esses profissionais, porque, além de valorizar o seu trabalho como artista, valoriza também a cadeia criativa aí da cultura e presta, então, um serviço cultural muito importante. Lembrando também que, eu olhei o projeto e gostaria de contratar um produtor cultural para elaborar o meu projeto. Então, dentro do site da Secretaria de Cultura, nós estamos cadastrando produtores culturais. Então, lá tem uma listagem de pessoas, produtores profissionais que têm já essa experiência em elaborar projetos e ser produtores dos projetos, né? Então, essa experiência de execução dos projetos culturais é muito importante também, para que você, que não tem essa experiência ainda, pode estar contando com um profissional aí de gabarito para estar te auxiliando para desenvolver o seu projeto. Também é muito importante você fazer um checklist do que é requerido pelo edital. Então, o edital tem algumas obrigatoriedades aí, você pode estar linkando elas, né? Fazendo aí pegando uma anotação para você estar colocando, precisa de 3 ações, precisa de ser 60% no município de Blumenau. Então, você vai dando uma lida e vai anotando coisas que são importantes, para você não esquecer durante a elaboração do seu projeto. Assim, vai ter menos erros e mais fácil de esse projeto tentar aí alcançar a premiação a que ele está inscrito. Então, para fazer o seu projeto bem feito, você tem que imaginar ele sendo realizado, né? Então, assim, essa parte de botar no papel aquilo que você tem na sua cabeça é um pouco complicado, mas você escreve, desenvolva o seu pensamento na escrita, né? Digita. Depois aí você vai estar lapidando aí seu texto de acordo com o edital
vai requerendo, vai pedindo, né? E também, se você também é legal, quando você tiver terminado o seu projeto, para alguém dar uma lida nele, né? Às vezes você passa despercebido em alguma coisa durante a elaboração e essa outra pessoa pode estar perguntando algumas coisas que podem esclarecer até para quem está avaliando o seu projeto, que pode ter ficado aí de fora. E uma outra dica muito importante é não deixar para a última hora fazer o seu projeto cultural, né? Faltando uma semana aí para acabarem as inscrições, você está iniciando o seu projeto. Não, você deve começar já. Comece o seu projeto, pense nele, põe no papel, escreva, comece hoje o seu projeto para não deixar para a última hora. Além de que as pessoas que forem deixar para a última hora, pode acontecer algum imprevisto, né? Ficar doente ou não conseguir aí estar enviando o projeto porque está dando instabilidade de envio de inscrições. Então, é muito importante você estar fazendo ele antes. Então, além do que, se você conseguir concluir o projeto que você pretende, você ainda pode estar trabalhando num outro, que assim tem até mais chances, né, de você estar sendo contemplada com algum projeto cultural. Então, eu acho que é isso aí. O que mais que a gente tem? Tá? Só finalizando, então, que o setor administrativo do fundo está atendendo para quem precisar de alguma explicação pessoal referente ao seu projeto, que às vezes não foi contemplado aqui no vídeo. E a gente está presencialmente na secretaria. Se precisarem também fazer uma chamada por videoconferência, seja pelo WhatsApp ou pelo Zoom, pelo Meeting, a gente também pode fazer. Realizar agendamento prévio, né, com a gente, para a gente poder organizar o pessoal. E por telefone no 3381-6188. Tem um QR Code de acesso ao site para fazer as inscrições e ter acesso ao edital, está ali na tela. Quem tiver alguma dúvida também pode entrar em contato com a gente. Eu acho que era isso. Acho que a Mariana pode assumir. Beleza, então, pessoal. A Manu tinha deixado uma mensagem ali com uma pergunta, mas eu acho que ela quer... Manu, quer falar? Ou tu quer Isso, perguntar? pessoal. Mais um comentário. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Sim, aham. Certo. Sim. Bom, em conversa com o Isaías, né, que é meu titular aqui da cadeira, que está aqui presente também, a gente fez uma nova definição das cotas para esse edital. E, na verdade, eu vou esclarecer isso porque eu fui questionada no final do ano passado por alguns artistas. Na verdade, desse edital se deu a divisão de cotas ali de 15, 27, 31 mil, uma cota mais baixa, uma intermediária e outra mais alta, para justamente contemplar as modalidades previstas dentro do edital, né, como foi lido por vocês anteriormente, e também com base nos últimos projetos que foram aprovados. Eu vou até usar aqui como exemplo o resgate histórico do Grupo Detalhe de Teatro, né? Então, nós fizemos a subdivisão dessa seguinte maneira, só para esclarecer para quem for da setorial aqui, tiver alguma dúvida nesse sentido. Outra coisa, ali eu vou bater o martelo nessa questão da acessibilidade novamente. Se fala sim a audiodescrição ali dentro das modalidades, porém, esses serviços são serviços... Bom, eu atuo como audiodescritora, mas vinculada à rede social. Agora, se eu for fazer audiodescrição em algum momento para um espetáculo, para um show, os nossos valores do Fundo Municipal, eu sei que não é o momento de comentar isso agora, a gente tem outros espaços mas acaba não contemplando, certo? Porque por mais que a gente não tenha uma tabela base, como é no caso da Libras, esses valores costumam ser muito altos, né? E infelizmente o nosso edital nem sempre dá conta disso. Então acaba para mim pessoalmente sendo um tanto quanto contraditório, né? Exigir a acessibilidade como de um caráter diferencial dentro de um projeto, sendo que na verdade a cota disponível para as nossas áreas não contempla tudo isso. Bom, e outra coisa, mais no sentido de um informe geral, no próximo dia 20 aqui dessa semana, o Instituto Saberes
questão de informe, um pouco saindo aqui da nossa alçada, mas é importante falar a respeito disso. Vai ter uma live sobre a importância dos planos municipais de livro, literatura e bibliotecas, certo? Até para pensar os nossos projetos para os futuros e a nossa atuação dentro do Conselho. Tentei resumir mais ou menos. Achei muito clara a explicação de vocês e obrigada, pessoal. Beleza? Algo? Não? Tudo certo? Mais alguém, pessoal, com uma dúvida relacionada ao edital já vigente? Dúvidas de como resolver do seu projeto? Algo mais pontual? Mari, sim, lembrei agora. Mais uma coisinha. Fiquei um pouco confusa no processo de pensar em escrever as nossas ações culturais e de distribuição, visto essa crescente de casos de Covid nova, né, e de gripe, influenza, enfim, tudo isso. E estava até então pensando em muita coisa presencial, mas será que teria alguma adaptação? A gente não sabe como vai ficar a questão da pandemia, né? Então, posso prever ações na modalidade online, em detrimento às presenciais? Sim. Certo. Uma boa pergunta essa sua aí, né? Manuela. Então, o repasse do recurso aí para os premiados vai ser ali pelo dia 4/7, no mês de julho, mais ou menos, né? Eles vão estar sendo aí repassados o dinheiro. A gente não sabe como vai ser até lá, né? Como é que vai estar o andamento da pandemia até essa data para início da execução dos projetos. Mas é claro que também, como é um item aí que ele também contempla o edital diz que em casos fortuitos ou de força maior a gente pode estar aí adequando as ações presenciais para online ou as online para o presencial. Claro que muito da elaboração é importante também verificar se esses serviços eles podem ser feitos também online ou presencialmente e se vai ter algum custo a mais, logicamente, adequações necessárias para fazer a realização do projeto. Então, fica a cargo aí do proponente, né, de estar fazendo as suas sugestões aí de ações culturais de modo presencial ou online. Essas duas formas hoje elas estão recorrentes, né? Então, online veio para ficar, para também estar propiciando aí a interação do público em um outro formato, mas é importante também a gente já comentar sobre isso, importante essa pergunta, que a gente também não pode também inviabilizar projetos se a pandemia ainda estiver aí vigente e impossibilitado de comparecimento de público. Então, o premiado que tiver, de repente, o projeto premiado, e tiver ações culturais previstas como público, né, presencial, e tiver restrições que ele não conseguir viabilizar o seu projeto, ele vai ter que fazer um pedido aqui para o Fundo de Cultura para fazer uma readequação desse projeto, vai passar por uma comissão aqui do Fundo de Cultura para poder estar sendo viabilizado, tá bem? Acho que essa é a minha pergunta. Manuela. Sim, obrigada, Ivan. Beleza. No chat não tem mais nenhuma pergunta. Alguém mais gostaria de se manifestar? Eu gostaria de falar, de perguntar algumas coisas, uma dúvida que fiquei. Meu nome é Jober, tá? Sou da Biblioteca e Museu Viga Negra, que é recente, e quero já agradecer também ao Ivan e ao secretário Rodrigo, que tem sido nossa ponte aí de início. E a minha dúvida essas ações culturais, tá? Obviamente até fevereiro tem que apresentar o projeto, mas essas ações podem ser feitas até dezembro de 2022 ou tem só teria que ser tudo num mês só? Muito boa essa pergunta aí também. A gente acabou não passando aqui o prazo de execução dos projetos. Então, um projeto cultural depois de premiado aí,
depois que ele assinar o contrato, ele vai ter aí o repasse do recurso. Então, a partir do repasse do recurso financeiro, 12 meses para executar esse projeto. Então, se ele vai ganhar o recurso lá no mês de julho de 2021, ele vai 2022, perdão, e vai executar ali até julho de 2023. Então, ele vai ter 1 ano para estar executando o projeto. Então, tem 12 meses. E ainda, caso um fortuito aí de não conseguir estar realizando durante esses 2 meses, ainda tem uma questão de pedido de prorrogação da execução. E é concedido, então, mais 4 meses para executar o projeto. E aí, então, não tem mais como pedir prorrogação. Tá bem? Obrigado, Ivan. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Lembrando também que se alguma dúvida surgir, né, após esse processo, vocês podem procurar o Ivan e a Tayana aqui na Secretaria de Cultura, né, ou pelo telefone 33816188, liguem para eles, podem marcar um encontro, né, aqui na Secretaria presencial, como também por videoconferência, como vocês acharem melhor. Lembrando que essa nossa gravação ela também vai ficar disponível nos canais do YouTube, né? Então, fica mais fácil, né, de vocês repassarem também essas informações, talvez para algum colega que não pôde estar aqui hoje, tá bom? Então, não tendo mais nenhuma manifestação, agradeço o Ivan e a Tayana, né, pelo excelente trabalho, pela excelente apresentação, né? Foi tudo pensado, então, para responder realmente os questionamentos de vocês, tá? Tayana e Ivan, querem se despedir? Obrigado aí pela presença de vocês no nosso encontro, né, da área de Biblioteca, Literatura e Livro. É muito importante vocês estarem participando, a gente gosta muito de ouvir vocês também. Agradecer aí as pessoas que estão nos assistindo aí depois dessa gravação e desejar a todos uma boa sorte aí na elaboração e dizer que nós estamos aqui disponíveis para as dúvidas que vocês eventualmente tiverem. Nos procurem. Eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Todos aqui queremos ajudar você. Então, nos procure, a gente vai lhe orientar da melhor forma. A gente faz uma consultoria, de repente, com você, né? Você vem, nos procura, a gente tenta aí consolidar algumas ideias que você está tendo aí para o seu projeto. Então, queria agradecer aí a todos. Um abraço e até mais. Quero agradecer a participação de todos e dizer que a gente está disponível aqui para tirar dúvidas, independente da reunião de hoje. A gente pode fazer quantas reuniões aí forem necessárias para deixar as dúvidas todas em dia, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau, gente. Então, boa tarde e não esqueçam de divulgar para os seus colegas também as próximas reuniões. Então, até o dia 28 de janeiro, tá bom? Um abraço para todos. Só uma coisinha, então, antes de terminar. Fale. Só uma coisinha antes de terminar. Lembrando que a gente está nesse edital, né, fazendo uma divulgação, acabei de esquecendo de falar, uma divulgação aí nova para outros meios de comunicação, não somente pelas mídias eletrônicas, né, WhatsApp, Instagram e site. Estamos distribuindo aí cartazes pela cidade para estarem participando do projeto, as pessoas estarem conhecendo o edital. Agradeço aí a Secretaria de Cultura por estar proporcionando isso, o Conselho de Cultura, a diretoria da Maia aí, os seus gerentes também, por estarem colaborando com o Fundo de Cultura. Fica aqui minha gratidão com vocês, tá bem? Tchau, tchau, então, pessoal. Boa tarde.